que acontecem ou deixam de acontecer, e qual é o nosso envolvimento perante aquilo que acontece em nossa vida. Amém? O livro de Reis, ele vem contando a história desde o finado do reinado do rei Davi e durante ao longo de todos os 19 reis que reinaram em Israel no tempo do Antigo Testamento. E vem contando a história, e nós começamos a perceber que existia um diferencial entre quando Israel estava vivendo em abundância e quando Israel entrava em penúria. E aqui nós podemos entender, olhando para a vida desses reis, que quando existia um rei que era temente a Deus, um rei que buscava a face do Senhor, um rei que buscava trabalhar conforme os mandamentos de Deus, Israel andava em abundância. Quando os reis que entravam eram reis que não eram tementes a Deus, eram reis desobedientes à palavra do Senhor, Israel entrava em penúria. E é isso que nós queremos entender nessa noite. Amém? 1 Reis, capítulo 16, versículo 29, vai falar sobre o reinado de Acabe. Diz assim a palavra do Senhor, do versículo 29 ao 30. No 38º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Anri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Anri, fez mal aos olhos do Senhor e mais ainda que todos os seus predecessores. Ei, nós estamos falando de um rei que conseguiu no seu reinado, durante 22 anos, fazer mais mal a todo Israel do que todos aqueles que antecederam ele. Este era Acabe. Mas qual era o mal de Acabe? Aqui eu tenho alguns itens para que você possa, selecionei 4 tópicos, para que a gente pudesse entender o que é que Acabe fazia para que pudesse desagradar tanto o coração de Deus. Primeiramente, Acabe era um religioso de ocasião. O que é um religioso de ocasião? Acabe era israelita, mas só buscava a Deus quando ele precisava fazer uma guerra. Quando ele ganhava a guerra, ele voltava à idolatria, ele voltava a fazer os seus sacrifícios a Baal, ele voltava novamente à sua vida pecaminosa. Ele só estava buscando a Deus no momento de dificuldade, no momento de guerra, no momento de batalha. Segundo item, Acabe era um garotão mimado. Ele não gostava quando as coisas não davam certo para ele. Acabe, ele ficava irritado quando ele tentava fazer alguma investida e aquilo não dava certo. Terceiro item, Acabe era desobediente a Deus. Ele era israelita, mas não era temente a Deus. Deixa eu falar um negócio para você, querido. Existem algumas coisas que a gente precisa entender. Que não basta simplesmente ser católico, não basta simplesmente vir à igreja, não basta simplesmente orar a Deus quando as coisas estão difíceis, para que a gente possa se considerar cristão, para que a gente possa se considerar um justo. Acabe carregava em sua vida algumas referências e algumas características que se parecem muito com nossa vida nos dias de hoje. Acabe também era inimigo de homens de Deus. Acabe, juntamente com sua esposa, caçava os profetas, matava profetas. E Acabe também cometeu um grande pecado. O que, Jesus? Ele se casou com uma mulher bandida, uma mulher que não agradava, o comportamento dela não era agradável a Deus. O comportamento da mulher de Acabe desagradava o coração de Deus a todo momento, porque era uma mulher charmosa, influenciadora, dominadora, era uma mulher que tinha um mando de campo dentro de casa, era uma mulher que fazia com que Acabe ficasse calado, era uma mulher que tomava todas as ordens, era uma mulher que o comportamento dela não agradava de forma alguma o coração de Deus, e isso irritava Deus de uma forma a qual Deus não se agradou daquele reinado. E eu deixo eu falar um negócio para você, querido. Às vezes nós estamos dentro da igreja,
Às vezes nós andamos com o terço na mão, às vezes fazemos missa todos os domingos, às vezes diária, mas nós não conseguimos, às vezes, conciliar a nossa vida cristã com o nosso comportamento do lado de fora. E quando nós não conseguimos conciliar aquilo que nós levamos em nome com o comportamento que nós temos cotidianamente, acontecem situações que a gente não consegue entender. Mas quando a gente menos percebe, as coisas começam a dar errado de uma forma que ninguém entende. As coisas começam a dar errado, as coisas começam a cair por terra, os nossos projetos começam a não dar certo, aquilo que a gente havia planejado começa a desandar, a família começa a se quebrar, e aí nós não conseguimos entender por que isso está acontecendo, se eu estou na igreja, se eu estou frequentando um grupo de oração, se eu faço missa todos os finais de semana, se eu faço missa diária, e aí nos perguntamos por quê? Talvez simplesmente porque o nosso comportamento não esteja condizendo com aquilo que professamos. Acabe era assim, Acabe era israelita, Acabe ia ao templo, mas só por conveniência. O seu comportamento cotidiano não era condizente com aquilo que ele pregava. O seu comportamento não era condizente com aquilo que ele era chamado, por aquilo que ele era conhecido. Aí o que acontece, querido? Algumas vezes nós vamos perceber que as coisas começam a dar errado e a gente não entende. E vamos entender aqui o que acontece ao longo do reinado de Acabe. Capítulo 17, versículo 1, diz assim: Elias, o tebita, um habitante de Galaade, veio dizer a Acabe: pela vida do Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nesses anos orvalho nem chuva, senão quando eu disser. Em seguida a palavra do Senhor foi dirigida nesses termos: vai-te daqui, retira para as bandas do Oriente e vai esconder-te na torrente de Carite, que está de frente ao Jordão, e beberás da torrente. Dei ordem aos corvos que te alimentem. E Elias partiu, pois segundo a palavra do Senhor estabeleceu-se junto à torrente de Carite, de frente ao Jordão. Os corvos traziam-lhe pão e carne, e pela manhã, pela tarde, ele bebia a água da torrente. Passado algum tempo, secou-se a torrente, porque não chovia mais na terra. Só põe o dedinho. Deixa eu dizer um negócio para você. E de repente o Senhor diz: por conta dos pecados de Acabe, por conta dos pecados deste povo, eu mando agora cerrar todo o céu, e que não haja mais chuva neste lugar, e que não caia mais orvalho, que não caia mais água nesta terra. E quando não há água, não há vida. E quando não há água, a escassez. E quando não há água, a morte. E quando não há água, há doenças. E quando não há água, as coisas começam a ficar complicadas, porque a escassez vem, a miséria vem, a turbulência vem. E onde há miséria e escassez, há contendas. Aonde há miséria e escassez, vai haver brigas, vão haver mortes, as pessoas vão brigar por um copo d'água, as pessoas vão guerrear. E ali começou a acontecer tudo isso em Israel. Aí nós nos perguntamos: mas por que Deus cerrou? Deixa eu dizer um negócio para você, querido. Não basta simplesmente ter promessas sobre a tua vida. Se o teu comportamento não for condizente com aquilo que você professa, se o teu comportamento não for compatível com a promessa que Deus tem para a tua vida. Israel sempre teve, Israel tinha promessa na vida, Israel tinha promessa de abundância, mas quando Israel não se comportava conforme o pensamento de Deus, as coisas iam de água abaixo. E naquele momento ali, não era o diabo tentando, era Deus que estava mandando que a chuva não descesse mais. Deixa eu falar um negócio para você, querido. Às vezes nós encontramos com pessoas, e a cada 10, pelo menos 9 dizem assim: e aí, como é que você está? Fala assim: está numa batalha, rapaz, eu estou numa guerra, o diabo se levantou contra a minha vida, o diabo está tentando na minha vida todo dia, o diabo está tentando no meu casamento, o diabo está tentando na minha vida financeira, o diabo está tentando nos meus negócios, o diabo está tentando no meu casamento, o diabo está tentando. E a gente começa a terceirizar. E a gente começa a terceirizar os nossos problemas. Nós começamos a terceirizar aquilo que está acontecendo na nossa vida, que às vezes é nossa culpa, às vezes é culpa da minha omissão, às vezes é culpa dos meus atos, às vezes é culpa do meu mau comportamento, e a gente começa a terceirizar. Um dia desses, conversando com um amigo que é drogadicto, e eu disse: cara, vamos para um tratamento. E ele dizia assim para mim: mano, bota fé,
eu acredito que é uma parada espiritual, acho que é o diabo. Aí eu falei, mano, presta bem atenção, eu venho aqui te buscar de manhã cedo, você não quer ir trabalhar. Eu venho te buscar depois do almoço, você não quer. Para a biqueira, para a boca de fumo, você vai com os próprios pés. E você vem me dizer que é o diabo que está te tentando. Deixa eu falar um negócio para você, querido. Tem guerra lá na Ucrânia, tem guerra em Israel. O diabo não é onipresente, Deus é onipresente. O diabo não consegue estar no mundo inteiro ao mesmo tempo. E ele vai deixar de fazer uma guerra, vai deixar a guerra da Ucrânia para tentar você aqui, que vai com os próprios pés para a boca de fumo. Sem chance, querido, sem chance. Deixa eu falar um negócio para você. 90% das coisas que acontecem na nossa vida, irmão, 90% delas tem dedo nosso. 90% das coisas que acontecem na nossa vida, de errado tem dedo nosso. A gente consegue complicar o projeto de Deus para a nossa vida. Deuteronômio 28 vai falar, o Senhor dá as promessas a Israel. Ele diz assim: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, se atentamente ouvir, se obedecer os meus preceitos, se andar nos meus caminhos, bendita será o fruto do teu solo, benditos serão as tuas vacas, as tuas crias, os teus filhos, bendita será tudo onde você puser a mão. Mas se não obedecer a voz do Senhor teu Deus, se desviar dos teus mandamentos, se desviar dos teus caminhos, eis que as maldições te alcançarão. Será maldito na cidade, maldito no campo, será maldito o fruto da tua amassadeira, serão malditos os frutos de tuas entranhas. Ei, existe preceito para que a gente possa alcançar as bênçãos do Senhor. A promessa é dada, a promessa é lançada. Mas quantas e quantas vezes nós não somos condizentes com a promessa de Deus? Qual é o pai que promete um videogame para o filho no final do ano? Ou até mesmo um iPhone, e diz assim: se você passar de ano, papai vai te dar um celular, papai vai te dar um iPhone. Qual é o pai responsável que mesmo o filho reprovando, vai continuar com o presente de pé? Nenhum que eu conheço. A não ser que seja um pai ou uma mãe responsável. A promessa está de pé, mas o filho não cumpriu com as obrigações. Assim somos nós, meus queridos. Quando nós desobedecemos a palavra do Senhor, quando nós não andamos segundo os preceitos de Deus, quando nós andamos segundo os nossos próprios olhos, segundo os nossos próprios ouvidos, quando nós nos deixamos nos levar pela sedução do mundo, pela sedução alheia, quando o mundo nos seduz e diz que a ideia, aquilo que está no mundo é melhor do que aquilo que está na palavra de Deus, começamos a atrair maldições para a nossa vida, começamos a sair da presença de Deus. Mas Gilson, se Deus é amor, por que Deus castiga? Não, Deus não castiga. Deus, Ele poda. A gente precisa entender que existe uma diferença muito grande entre estar na prova e ser podado. Estar na prova é quando você está produzindo frutos, e esses frutos estão sendo produzidos em abundância. Aí Deus te prova para que você possa ser elevado para um degrau de cima. Deus te prova para que você possa ser elevado para um nível a mais. Isso é prova. Mas quando os teus frutos não estão sendo condizentes, tem um assaveiro que está tampando a saída de um carro ali e a pessoa precisa sair com uma certa urgência, que tem alguém passando mal pela saída. Assaveiro com adesivo de vidraçaria. Dono das saveiras, se puder ir lá. Então, querido, preste bem atenção. Na nossa vida, muitas coisas acontecem por opção nossa. Nossos comportamentos, a nossa maneira de se comportar e de tomar decisões, achar que é conveniente e que não é conveniente, achar que as coisas, as influências do mundo são mais importantes do que a própria palavra de Deus. Aí complica a vida da gente, sabe? Complica. Porque nós começamos a viver em desobediência, e quando a desobediência vem, nós recebemos poda. Por que Jesus vai podar a gente? Por que Deus vai nos podar? Deixa eu falar um negócio para você.
Quem tem alguma árvore frutífera em casa sabe. E quando a árvore não dá fruto, o que a gente faz? A gente vai lá, poda ela, trata ela, e ela fica feia pra caramba. Ela fica muito feia, fica sem formato, porque a poda é dolorida, porque a poda, ela tira o formato, mas a poda é para algo bom. A poda é para que possa acontecer, produzir frutos. A poda é para que aquela árvore frutífera, ela possa alcançar o seu potencial. E se não acontecer poda, ela começa a atrapalhar. Já percebeu? A árvore que não é podada, ao invés de ajudar, ela começa a atrapalhar. Quantas vezes, queridos? Quantas vezes que nós começamos a ser podados, porque a gente não está produzindo fruto. Então a gente precisa entender a diferença. Eu estou na prova ou eu estou recebendo uma poda? Se eu estiver vivendo na prova é porque eu estou produzindo muito. É porque a minha vida é incontestável e aquilo que eu estou fazendo agora está sendo de agrado total de Deus. Então eu estou sendo provado para ser elevado a um nível maior, para que Deus possa me colocar para pregar para as nações, para que Deus possa me colocar para pregar no exterior, para que Deus possa me colocar para ir mais além. Mas se acaso eu olhar para a minha vida e perceber que os frutos que eu estou produzindo não são tão grandes frutos, eu vou entender que o que eu estou vivendo não é prova, é poda. Eu vou entender que se Deus está permitindo isso, é para que eu possa olhar e refletir na minha vida e perceber que aquilo que eu estou vivendo, aquilo que entrou na minha vida hoje, não é prova, é poda. E se é poda é para que eu possa vir a produzir fruto, para que eu possa me reerguer, para que eu possa me restabelecer. 3 anos sem chuva, 3 anos de escassez, 3 anos sem cair um orvalho, 3 anos sem cair uma gota d'água. E durante esses 3 anos começam a sentir o peso da ausência de água. E você só sente o valor da água quando ela lhe falta. Você só percebe o valor da água quando ela te falta. Você só percebe a ausência da presença de Deus. Você só percebe o valor da presença de Deus na ausência. É no momento que você ora e parece que Deus não responde. É naquele momento que você está rezando ali e parece que Deus não está mais ouvindo. É nesse momento que você percebe que o silêncio de Deus começa a te incomodar. Aí o Senhor fica em silêncio, esperando qual é a tua razão, qual é a tua reação diante disso. Porque no momento que o Senhor poda, Ele não poda para te castigar, Ele poda para te firmar, Ele poda para que você possa produzir. No momento que o Senhor poda, no momento que Ele corta, no momento que Ele faz a poda, não é para que você possa morrer, não, é pelo contrário, é para que você possa produzir e produzir mais. Mas aí o Senhor é um bom agricultor e Ele diz assim: eu vou podar, vou fazer tudo que é preciso. Eu podo, eu jogo adubo e vamos ver qual é a reação dessa árvore. Será que ela vai produzir? Aí eu pergunto para você, querido, qual é a tua reação no momento de poda? Qual é a tua reação no momento de seca? Há quanto tempo não está chovendo mais aí na tua terra, hein? Há quanto tempo a seca chegou aí na tua casa? Há quanto tempo a seca chegou na tua vida e você não percebeu ainda? Há quanto tempo a seca começou a entrar? Há quanto tempo a escassez entrou aí, começou a passear na tua vida e você ainda não percebeu? Há quanto tempo essa escassez começou a entrar na tua vida e você ainda não se deu conta? Há quanto tempo essa escassez, essa ausência de chuva entrou na tua vida e você ainda não percebeu? Há quanto tempo não está caindo mais chuva e nem orvalho na tua vida e você ainda não percebeu, não se deu conta, não se manifestou, não reagiu? Há quanto tempo? E a palavra do Senhor vai nos dizer que se o povo, a qual clama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus comportamentos, eu olharei do céu e sanarei a terra. É promessa do Senhor. Que se o povo a qual clama pelo nome, no momento da poda, no momento da escassez, no momento da turbulência, se humilhar, se arrepender dos seus maus procedimentos, Ele olhará do céu e sarará a terra. Deus, mas o que aconteceu?
que aconteceu? Versículo 21. Capítulo 21, aliás. Capítulo 21, versículo 25, diz assim: com efeito, não houve ninguém que praticasse tanto mal aos olhos do Senhor como Acabe, excitado como era por sua mulher Jezabel. Levou a dominação ao extremo, seguindo os ídolos dos amorreus que o Senhor tinha expulsado diante dos israelitas. Ouvindo as palavras do Senhor, ouvindo essas palavras, Acabe rasgou suas vestes, cobriu-se com um saco e jejuou. Ei, olha a reação de Acabe. No momento que ele ouve dizer que essa escassez é culpa sua, ele rasga as vestes, ele se cobre com o saco e ele jejua. Ele chama a responsabilidade para cima dele e ele diz: se isso está acontecendo na minha vida, culpa minha também tem. E diz assim: dormia envolto de saco e andava a passos lentos. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, tesbita, nestes termos: viste como Acabe se humilhou diante de mim? O Senhor observa todos os nossos comportamentos. E deixa eu falar um negócio para você: é no momento que Ele espreme, é no momento da poda, que o Senhor olha para ver a reação, que o Senhor olha para ver como é que você está, que o Senhor olha para ver como é que você está reagindo. E naquele momento ali, Acabe se veste com roupas de saco, eles começam o jejum, ele começa a clamar a Deus, e no momento que nós clamamos, o céu se move. No momento que a gente se arrepende, querido, porque o problema não é você ter pecado, o problema não é você ter tido uma vida de pecado, o problema é você não se arrepender dela, o problema é quando você não olha para ela com desprezo e diz assim: essa vida eu não quero mais para mim. Se isso está acontecendo hoje, foi por conta do meu comportamento, das minhas decisões, das minhas ações, das minhas omissões. Assim Acabe agiu naquele momento, e o Senhor olha para ele, e no momento que o Senhor olha para Acabe, o Senhor olha para Elias e diz assim: viste como Acabe se humilhou diante de mim? O Senhor observa tudo, querido. Mas sabe de uma coisa? Tem gente que está fervorosamente, entre aspas, que está na igreja, e às vezes nem se comporta conforme a promessa de Deus. É simplesmente uma coisa dar errado, é simplesmente algo não dá certo. A primeira coisa que a pessoa abandona é Deus. A primeira coisa que a pessoa faz é abandonar a Deus. No momento de turbulência, naquele momento que você acha que simplesmente pelo fato de estar na igreja, você está com toda a intimidade. Não, intimidade vai mais além. Intimidade não está simplesmente no fato de estar aqui. A intimidade com Deus, ela está mais além do que simplesmente vir à igreja. É o comportamento cotidiano, é a vida cotidiana. Querido, não adianta nada eu estar pregando aqui e de repente do lado de fora eu estar em adultério. Não adianta eu me sentar aí e de repente eu estar em fornicação. Não adianta de nada eu estar aqui pregando, cantando, tocando, orando, fazendo de conta que sou católico, fazendo de conta que sou cristão, e na verdade meu comportamento for outro. Não adianta. Vai receber a poda. Vai receber a poda. E naquele momento ali, Acabe se humilha na presença de Deus. E a palavra do Senhor nos diz lá em Crônicas capítulo 7: se o povo que clama pelo meu nome se humilha e volta e se arrepende dos seus maus comportamentos, ele olha do céu e sara a terra. Volta lá no capítulo 17. Aliás, capítulo 18. Elias fez o quê? Elias voltou novamente. E olha o que acontece. Capítulo 18, versículo 1. Passado muito tempo, foi a palavra de Deus dirigida a Elias no 3º ano.
nesses termos: vai, apresenta-te diante de Acabe, eu vou fazer chover sobre a terra. Ele partiu e foi apresentar-se a Acabe. A fome devastava violentamente Samaria. Acabe mandou chamar Abidias, seu intendente. Abidias era um homem que temia o Senhor. Deixa eu falar um negócio para você, querido. Embora a mulher de Acabe fosse uma mulher nada virtuosa, Acabe tinha um amigo chamado Abidias, que era um homem temente a Deus. E quando nós nos cercamos de pessoas tementes a Deus, nós temos recursos para os dias da infelicidade. Quando nós nos cercamos de pessoas que são tementes a Deus, hora ou outra, essas pessoas vão nos dar subsídio para que nós possamos nos encontrar com Deus novamente. Eu não sei como é o teu network, eu não sei como é o teu hall social, mas eu falo para você, querido, comece a ter amizade com homens e mulheres tementes a Deus, porque no momento do infortúnio, no momento da infelicidade, no momento que o céu não mandar mais chuva sobre a tua vida, talvez essas pessoas poderão te guiar e te levar novamente na presença do Senhor. Amém? E naquele momento ali, ei Douglas, pega aquela lá pra gente. Naquele momento ali, que Acabe estava com Abidias orando a Deus e clamando a Deus, o Senhor olha para o céu. Deixa eu dizer um negócio para você, querido. Eu não sei há quanto tempo você está sofrendo essa escassez, essa vida insalubre que você adentrou, está acontecendo na tua vida. Mas uma coisa eu sei: se você se arrepender dos teus maus comportamentos e orar a Deus pedindo misericórdia, o Senhor abre as comportas do céu sobre a tua vida. Feche seus olhos, querido. Feche seus olhos e deixa o Senhor falar com você através dessa canção.